Vamos para as notícias de hoje. Estados Unidos aprovam lei para barrar a entrada de Alexandre de Moraes no país, entenda o motivo. A medida, que avançou nesta quarta-feira, pode ter impacto direto no ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal do Brasil, que está sendo acusado de promover censura por meio de ordens judiciais Copyright 26. Os deputados dos Estados Unidos aprovaram um projeto de lei que visa barrar a entrada e deportar autoridades estrangeiras acusadas de promover censura contra cidadãos estadunidenses em território norte-americano. A medida, que avançou nesta quarta-feira, 26, pode ter impacto direto no ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal do Brasil, que está sendo acusado de promover censura por meio de ordens judiciais. O ministro Alexandre de Moraes se tornou o alvo de alguns parlamentares dos Estados Unidos, que o acusam de promover censura por meio de ordens judiciais. A ofensiva contra Moraes começou após o ministro suspender o uso da rede social X no Brasil, devido ao descumprimento de determinações judiciais em solo brasileiro. A plataforma ficou mais de 30 dias fora do ar. A lei, apresentada pelos deputados Darrell Issa e Maria Salazar, do Partido Republicano, tem como objetivo tornar qualquer funcionário de governo estrangeiro que se envolve em censurar a forma de expressão americana em pessoas inadmissíveis e passíveis de deportação nos Estados Unidos. A medida visa proteger a liberdade de expressão dos cidadãos estadunidenses e impedir que autoridades estrangeiras interfiram na liberdade de expressão nos Estados Unidos. A aprovação da lei pode ter impacto direto no ministro Alexandre de Moraes, que pode ser considerado inadmissível nos Estados Unidos devido às acusações de censura. Isso pode impedir que o ministro entre nos Estados Unidos ou pode levar à sua deportação se ele já estiver no país. A aprovação da lei sem censores em nossas fronteiras pode ter consequências mais amplas para as relações entre os Estados Unidos e outros países. A medida pode ser vista como uma forma de proteger a liberdade de expressão nos Estados Unidos, mas também pode ser vista como uma forma de interferência nos assuntos internos de outros países. É importante observar como essa lei será implementada e quais serão as consequências para as relações internacionais. Mais notícias. Lula alfineta Trump e critica países que sabotam o trabalho da OMS. Na manhã desta quarta-feira, 26/02, Luiz Inácio Lula da Silva, PT, marcou presença em uma reunião dos Sherpas do BRICS, em Brasília. Na ocasião, o presidente criticou países que sabotam o trabalho da Organização Mundial da Saúde, OMS. Lula defende OMS e dispara indiretas para Trump. Lula pontuou que pandemias, como a da Covid-19, demonstraram a necessidade de um tratado internacional de saúde pública. A ausência de acordo em torno do tratado sobre pandemias, mesmo após a Covid-19 e a pandemia de Pox, atesta a falta de coesão da comunidade internacional diante de graves ameaças, afirmou o petista logo a princípio. Em seguida, o líder do executivo também defendeu a importância de órgãos globais como a Organização Mundial de Saúde, OMS, vinculada às Nações Unidas. O presidente brasileiro não citou Trump nominalmente, mas deu uma alfinetada no líder norte-americano, que anunciou a saída de vários órgãos multilaterais, incluindo a própria OMS. Sabotar os trabalhos da Organização Mundial da Saúde, OMS, é um erro com sérias consequências. Fortalecer a arquitetura global de saúde, com a OMS em seu centro, é fundamental para garantir o justo e equitativo acesso aos medicamentos e vacinas necessários ao desenvolvimento sustentável de nossos países, destacou. Mais Trump abandona a OMS e faz duras críticas contra a organização. Na sequência, Lula ainda detonou países que governam com base na lei do mais forte. Quem aposta no caos e na imprevisibilidade se afasta dos compromissos coletivos que a humanidade precisa urgentemente assumir. Negociar com base na lei do mais forte é um atalho perigoso para a instabilidade e para a guerra. Frente à polarização e à ameaça de fragmentação, a defesa consistente do multilateralismo é o único caminho que devemos trilhar, disse por fim o chefe de Estado. Mais notícias de hoje. Bolsonaro ironiza ministros de Lula com vacinação da Covid incompleta. Na manhã desta quarta-feira, 26/02, Jair Bolsonaro, PL, ficou sabendo da nova polêmica envolvendo os ministros do governo Lula, PT. O ex-presidente, claro, não deixou de tirar sarro do atual chefe de Estado. Ministros de Lula não tomaram vacina contra o coronavírus. Anteriormente, o colunista Tássio Lohan, do portal Metrópolis,
revelou que 12 ministros de Lula não tomaram todas as doses da vacina contra a Covid-19. Na ocasião, foi exposto até alguns cartões de vacinação. Bolsonaro provoca petistas negacionistas. Posteriormente, o jornalista Paulo Capelli noticiou que Bolsonaro, por sua vez, ironizou mais uma polêmica da oposição. Para esses negacionistas terraplanistas, recomendo a Pfizer ou RNA, provocou por fim o ex-líder do Planalto. Saiba mais detalhes. Conforme mostrou o site de notícias, José Múcio, Ricardo Lewandowski, General Amaro, Marina Silva, Luiz Marinho, Paulo Teixeira, André de Paula, Margarete Menezes, Cida Gonçalves, Márcio França e Fernando Haddad estão com a carteira de vacinação incompletas. Mais notícias. Bolsonaro diz que não quer ser comparado a Lula. Criminoso. Na manhã desta segunda-feira, 24/02, Jair Bolsonaro, PL, concedeu uma entrevista ao programa Acerto de Contas, da CBN Recife. Na ocasião, o ex-presidente falou sobre a denúncia da Procuradoria-Geral da República, PGR, e a possibilidade de ser preso. O ex-chefe do Executivo citou o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT. Com possibilidade de ser preso, ex-presidente cita Lula. Preso em abril de 2018, Lula foi solto em novembro de 2019. Em suma, a condenação de Lula também foi depois que o plenário do STF anulou as provas utilizadas pela Lava Jato para embasar a prisão dele. Eu não quero me comparar com o que está aí agora na presidência, porque ele foi condenado em 3 instâncias. Comigo é uma narrativa de golpe que estão potencializando agora, depois de não terem dado certo um montão de acusações outras no passado, alegou Bolsonaro logo a princípio. Em seguida, o ex-mandatário argumentou ainda que não foi seguido o devido processo legal. Na sequência, Bolsonaro se queixou da possibilidade de ser julgado pela primeira turma do STF. Eu costumo dizer, se eu sou tão criminoso assim, por que não segui o devido processo legal? O meu foro não é Brasília, como o do Lula não foi Curitiba. O meu também, se fosse, seria pelo plenário do Supremo e não por uma turma do Supremo. Defendeu. Em um determinado momento, Bolsonaro também abordou a possibilidade de ser preso. Ele destacou que não espera ser detido. Não tem motivo para prisão minha, mais uma arbitrariedade, e não tem motivo. Esperar prisão, de jeito nenhum, garantiu por fim. Mais notícia. Lula diz que já definiu o substituto de Padilha, mas ainda vai conversar com o escolhido. História de Leonardo Rodrigues. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, afirmou já ter escolhido um nome para ocupar a Secretaria de Relações Institucionais, cargo responsável pela articulação política do governo, mas só vai anunciar depois que conversar com a pessoa. Já está escolhido. Eu vou contar o nome quando eu falar com a pessoa primeiro, disse o petista a jornalistas nesta quarta-feira, 26. Motivo da troca. O presidente terá de nomear um novo responsável pelas relações institucionais depois de ter escalado Alexandre Padilha, que estava no cargo desde o início do mandato, para o Ministério da Saúde, no lugar de Nízia Trindade, que teve a demissão confirmada na terça-feira, 25. Padilha já ocupou o cargo entre 2011 e 2014, sob a chefia de Dilma Rousseff, PT. Com a realocação do petista, chegaram a 8 as trocas de ministros do governo Lula, número que deve subir nas próximas semanas. Além da nomeação para a própria Ciri, existe a perspectiva de uma reforma ministerial mais ampla. Barroso pede manifestação de Zanin e Dino sobre pedidos de impedimento. História de André Richter, repórter da Agência Brasil, 20. O presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, ministro Luiz Roberto Barroso, pediu nesta quarta-feira, 26, que os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin se manifestem os pedidos da defesa de Jair Bolsonaro para declará-los impedidos de julgar a denúncia da trama golpista contra o ex-presidente. Previamente ao juízo de admissibilidade do pedido, solicitem-se informações à autoridade arguida, decidiu Barroso. Nesta terça-feira, 25, a defesa de Bolsonaro protocolou uma petição para que a Corte reconheça a impossibilidade de os ministros participarem do julgamento, que ainda não tem data definida. Os advogados de Bolsonaro apontam que Flávio Dino entrou com uma queixa-crime contra Bolsonaro quando ocupou o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública nos primeiros meses do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No caso de Zanin,
A defesa do ex-presidente diz que, antes de chegar à corte, o ministro foi advogado da campanha de Lula e entrou com ações contra a chapa de Bolsonaro nas eleições de 2022. Primeira turma. As ações de impedimento foram direcionadas a Flávio Dino e Cristiano Zanin porque eles fazem parte da primeira turma do Supremo, colegiado que vai julgar a denúncia contra Bolsonaro e os demais 33 acusados. A turma é composta pelo relator da denúncia, Alexandre de Moraes, e os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Luiz Fux. Pelo regimento interno da Corte, cabe às duas turmas do tribunal julgar ações penais. Como o relator faz parte da primeira turma, a acusação será julgada pelo colegiado. Se a maioria dos ministros aceitar a denúncia, Bolsonaro e os outros acusados viram réus e passam a responder a uma ação penal no STF. A data do julgamento ainda não foi definida. Considerando os trâmites legais, o caso pode ser julgado ainda neste primeiro semestre de 2025. Se gostou deste vídeo, deixe seu like e inscreva no canal para mais notícias todos os dias. Até o próximo vídeo.